Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje, tá certo? Onde nós vamos trabalhar o bairro onde eu moro, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bairro, o que é o bairro, tá? Então vamos começar. Ó, primeiro vamos entender o que é o bairro. O bairro é uma parte da cidade, tá? Ele é formado por ruas. O conjunto de bairros formam uma cidade, ou seja, vamos começar desde o pequenininho, vamos começar sobre as ruas, tá? Cada rua, o conjunto de ruas, quando eu tenho uma região com várias ruas, vai crescendo, vai virar um bairro. Então, o conjunto de ruas, na verdade, vira um bairro, que é o conjunto de quarteirões, tá? Esses bairros, tá? O conjunto de bairros, juntando vários bairros, eu vou ter uma cidade, tá certo? Então, tenho cidades com vários bairros diferentes. Eu moro num bairro, provavelmente tem gente que mora em um outro, não mora no mesmo. O bairro que a gente mora, ou qualquer um, ele pode ser formado apenas de lojas, são aqueles bairros, principalmente que a gente chama de centro, tá? A maioria dos edifícios que tem em centros são lojas, comércios. Tem os bairros que não têm os comércios, né? Ou tem comércio essencial, que são os comércios que têm apenas residências, apenas casas. E tem ainda o bairro que pode ter os dois, residência e casa, tá? Eu trouxe aqui para vocês exemplo de alguns bairros famosos, tá, do Brasil. Vamos ler um pouquinho, vou falar só rapidamente um pouquinho deles, tá? Só para a gente identificar. Alguns bairros, eles são famosos pela sua cultura, tá? Da origem. Por exemplo, aqui o bairro da Liberdade. Ele fica localizado em São Paulo, tá? E ele é conhecido por ser a casa de imigrantes japoneses. O que seriam os imigrantes? São os japoneses que vieram para cá, lá do Japão, e se instalaram numa região em São Paulo. E começaram a construir ali a cultura deles, trouxeram a cultura dos japoneses para cá e acabou virando um bairro de japoneses. Porém, não quer dizer que não tem de outras, é uma mistura, na verdade, de tradições asiáticas. Tem chineses, tem coreanos, tá certo? Então, ali, ó, o bairro da Liberdade, ele é, na verdade, uma mistura cultural, gastronômica e arquitetônica. Vocês podem observar pela luminária nessa imagem que eu estou botando para vocês. Essa luminária, ela é mais de origem japonesa, ou seja, é utilizada no Japão. Então, vocês veem a arquitetura, como ela é o formato dela, é de lá, tá certo? A cultura que eles têm lá, os restaurantes japoneses, ou seja, restaurantes com alimentos, né? O gastronômico são restaurantes com comidas, sushi, que muitos devem conhecer, que é de origem japonesa. Aqui eu tenho o bairro do Pelourinho, tá? O Pelourinho, ele é um bairro muito antigo, lá no, em Salvador, ele fica situado na Bahia. Ele é tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985, tá? Esse nome Pelourinho, ele vem porque era o local de engenho que ficava reservado ao castigo dos escravos. Ou seja, lá na época dos escravos, o Pelourinho era o local onde os escravos eram escravizados, né? Eram escravizados, não, desculpa, eram castigados por ter feito alguma coisa que não que não era o correto para eles, tá certo? Ele também ele tem o que tem muito forte ali, além de ser a cultura assim, ó, vocês vão observar os prédios, né, a igreja, tudo vocês podem observar que a arquitetura dele é da época lá dos escravos, né, na época de Brasil colônia, tá certo? E ele é muito rico
Hoje, ele é um bairro onde tem muitas lojas, muito comércio. Ele é um bairro turístico, ou seja, é um bairro onde as pessoas vão lá para visitar por ser uma região reservada, né, que é desde a época dos escravos, tá? E eu tenho aqui a Vila Germânica, é uma vila que fica dentro de um bairro, o bairro da Velha, um dos maiores bairros da cidade de Blumenau. Ele fica aqui em Santa Catarina, tá? Nessa Vila Germânica, vocês vão observar, é onde acontece uma famosa festa brasileira, que é a Oktoberfest, tá? Ela acontece aqui, é uma das maiores festas alemãs que tem em Santa Catarina. A Vila Germânica, pela infraestrutura dela, pela arquitetura, vocês podem observar dessa imagem que eu coloquei, ela é de origem alemã. Então, ou seja, essa região de Blumenau é a região onde pegou os imigrantes alemães, tá? Então, eles construíram aí um local onde eles conseguissem se identificar. São imigrantes, são pessoas que vieram da Alemanha, ficaram aí e tentaram botar um pouquinho da Alemanha aí. Então, é uma cidade que tem bastante arquitetura alemã. Ela é também muito rica nas lojas, na festa, que é uma festa alemã, tá? O Oktoberfest é uma festa típica alemã, tá certo? E esse daí foram os 3 bairros que eu trouxe, que são famosos, tá? Pensem um pouquinho para ver se vocês já ouviram falar em algum dos 3. E agora nós vamos falar brevemente sobre os tipos de bairro. Os bairros que nós chamamos de residenciais são aqueles que predominam quem? As residências, as casas, as moradias, tá? Então, não quer dizer que não tenha comércio, tem padaria, vai ter pequenas lojas, mas o predomínio mesmo é de casa. Mas pode ter um supermercado, um mercadinho, uma feirinha, tá? Mas a maioria das construções que vão ter é casa. O bairro comercial, os bairros comerciais, são aqueles que têm mais comércios, lojas, é o que eu falei, que são os centros. Não quer dizer que não vai ter casas, né, moradias, edifícios com moradores, porém, a maioria das construções é de lojas. E tem os bairros mistos, que são aqueles que têm o predomínio de residências e comércio, são aqueles que, digamos que é meio a meio, tem muitos comércios, mas também tem muitas casas, tá certo? Deixa eu voltar para a nossa tela aqui. Então, para continuar o nosso conteúdo aqui sobre o bairro, vocês vão observar, tá? O bairro que vocês moram, como é que é o bairro que vocês moram? Será que ele tem mais casas, tem mais lojas? Tá certo? E eu vou fazer aqui a leitura de um pequeno texto, bem rapidinho, que está no livro de vocês, na página 48, tá? Para quem quiser acompanhar a leitura. A história da Alice, que está contando que foi visitar as primas. Ó, a avenida onde eu moro fica no bairro Brasil. O bairro é uma parte da cidade. Eu moro numa casa que fica numa rua de um bairro da cidade de Vitória da Conquista. Eu percebi que os bairros não são iguais. Eles não têm o mesmo tamanho, não têm o mesmo tipo de construção, não têm as mesmas pessoas, nem o mesmo movimento. Descobri isso quando fui visitar minhas primas, Malu e Catarina, que moram no bairro Candeias. Quem me levou foi Maninha. Nós pegamos um ônibus na rua onde eu moro. Sentei perto da janela e fui observando a paisagem. Primeiro passamos por algumas ruas de meu bairro, onde as coisas comerciais são em maior número. Então, ela passou por uma rua, vocês podem observar aqui, do bairro onde ela mora, que tem mais comércio, tá?
Mas no meu bairro também há ruas onde predominam as casas residenciais e ruas com residências e comércios. Então dá para ver que é um bairro misto. Em uma parte do percurso, eu já não via mais muita gente, nem muitos carros e lojas. Me perdi. Agora, várias casas residenciais. Perguntei à mainha onde estávamos. Ela respondeu que estávamos no bairro Recreio e que mais um pouco chegaríamos ao bairro Candeias, onde ficam minhas primas. Moram, são dois bairros onde há, em grande parte, casa, alguns edifícios e algumas lojas. Quando nós chegamos, Malu e Catarina estavam nos esperando. Brincamos a tarde toda, foi muito divertido. Para ir da minha casa à casa das minhas primas, eu atravesso alguns bairros, pois moro no bairro Brasil e minhas primas moram no bairro Candeias. Na página 49 vai ter um mapa da cidade de Vitória da Conquista, onde aparece todos os bairros que tem nessa região. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que observar ali, ó, em verde é o trajeto que a Alice fez do bairro Brasil, que ela saiu até chegar em Candeias. Mas se ela pode, vocês vão traçar um caminho, tem como ser mais rápido para chegar lá? Só olhando o mapa? O que eu posso fazer? Eu posso apenas traçar uma linha do Brasil, né, do bairro Brasil até Candeias, certo? Vocês daí vão pintar de verde os bairros com maior área, observando no mapa qual é o bairro do mapa da cidade de Vitória da Conquista que é o maior, os dois maiores bairros. Pintem, tá certo? E depois pinte de vermelho o bairro que está, vocês vão ter que identificar ali o bairro Felícia e pintar de vermelho, tá? E para encerrar, vocês vão completar as outras frases e observar e responder a questão da página 50, observando as três imagens. Tem três imagens, tá? Com três bairros diferentes e vão escrever que tipo de bairros que podem ser, quais construções que predominam em cada um dele, tá certo? Deixei lá também mais uma atividade, uma perguntinha para vocês responderem de como é o bairro de vocês, tá? Que tipo que ele é? Ele é residencial, é comercial ou ele é misto? E por que vocês acham que ele é assim? Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários. Tchau, tchau.